Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro Cartas de uma Morta. Este livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é a sua mãe, a Dona Maria João de Deus. Agora nós vamos entrar no capítulo 70. Acompanhem conosco. O título desse capítulo é Observações de uma Alma. Dona Maria João de Deus está contando, falando a respeito de tudo que ela está visualizando. Logo que me habituei à nova vida na erraticidade, um dos espetáculos mais empolgantes era o de contemplar a Terra a certa distância. Podem os espíritos locomoverem-se como faziam na Terra, lenta e pesadamente, mas não há necessidade de que assim se proceda. Graças às nossas faculdades volitivas, vencemos as maiores distâncias com rapidez inimaginável, podendo estacionar em qualquer ponto até a zona que nos é possível atingir em nossas condições de relativo desenvolvimento espiritual. Ou seja, os espíritos podem ir aonde quiserem dentro do seu padrão vibratório. Os espíritos superiores podem baixar aos padrões inferiores, sem problemas, apenas eles têm que suportar a densidade, a dificuldade. Mas os espíritos inferiores não conseguem subir aos padrões superiores. Então ela está explicando. Nós podemos, como espíritos, volitar, sair de um lugar ao outro através de uma maneira muito rápida, ainda que nos seja possível andar lentamente. Se você vai à pergunta 88 ou 90 do Livro dos Espíritos, você vai ver Kardec perguntando se os espíritos tardam muito de ir em uma direção a outra, se eles podem ver todos os detalhes do caminho, ou eles deixam um e imediatamente passam ao outro. E os espíritos respondem, eles podem ir das duas formas. Eles podem viajar lentamente, observando as peculiaridades da estrada, ou eles podem, quase que imediatamente, com a força e a velocidade do pensamento, sair de um lugar e chegar a outro. Tudo isso, porém, dependerá da pureza do espírito. Esta capacidade de estar em um lugar rapidamente depende se o espírito tem esse potencial que a Dona Maria João de Deus está reconhecendo aqui. Então, ela diz que no período em que ela estava... Continua na câmera, na sua câmera, André. Ela diz que no período em que ela estava na erraticidade, que é esse período entre duas encarnações, ela já tinha morrido no corpo e estava esperando uma nova vida física, ela podia se deslocar com facilidade. E ela gostava muito de ver a Terra à distância, de estar se locomovendo para ver os ângulos diferentes, e que esta capacidade de volitação, de deslocamento, poderia ser lentamente, mas também poderia ser muito rápida, não é? É interessante, né? Esses detalhes, porque depois, nos livros que André Luiz vai escrever, tudo isso está muito mais explicado. Mas nós já estamos vendo como Dona Maria está preparando nossa mente para tudo aquilo que depois o Espírito André Luiz vai detalhar. Exato. Só isso no capítulo 70, Só Solange? acabou, já vamos entrar no 71. Dona Maria escrevia pouco. É tão rapidinho e agora ela vai fazer uma visita à Terra. Acompanhe com a gente a leitura. Eu quis, então, ver o orbe terráqueo dos lugares onde o ar rarefeito se perde nas extensões infinitas e viventes do éter. Ela está então dizendo que ela quis aproximar-se da Terra, é o capítulo 71, que fala sobre uma visita e que ela poderá assim nos contar como era a vida nessa vista no plano espiritual, não é? Dos diversos lugares onde o ar era rarefeito, onde ele se encontrava assim mais suave, menos denso.
Desejava saber, como diz o texto, se eu poderia ver o planeta nos seus movimentos de rotação. Porém, o que senti em tão grandes alturas foi um imenso torvelinho. É torvelinho? Torvelinho? Um furacão, como se fosse aquela um... coisa que gira, né? Assim, uma coisa assim que fica... Um tufãozinho. Um tufão, isso mesmo. Um redemoinho. Rodamuinho. Então, ela sentiu um imenso torvelinho, como se as atmosferas fossem agitadas por furacões destruidores. Muito abaixo, bem abaixo disso, eu vi massas disformes, massas sem forma e sem podermos distingui-las. Aproximando-me gradativamente, contemplei a Terra, que me pareceu não um ponto móvel no espaço, porém um ponto fixo e obscuro. Muito ao longe, ainda vi nessa mancha escura que se ia avolumando alguns detalhes como manchas cinzentas e outras claras, como espelhos gigantescos. Eram grandes cidades e os oceanos que eu tinha sob minhas vistas deslumbradas. A ação do sol dava a tudo isso um tom maravilhoso. Todavia, quando me aproximei mais, experimentei indescritível medo. Não vi o movimento de rotação da Terra. O que me amedrontava é que me parecia aportar em uma grande esfera líquida, cujas extremidades se perdiam numa substância leitosa, com relação à cor, porque eu não podia ponderar a sua estrutura íntima. Ela está agora vendo a Terra do ponto de vista do mundo espiritual. Ela está vendo o seu magnetismo, está vendo os campos vibratórios, está vendo as interações entre a energia cósmica, a matéria universal que vai envolvendo todas as coisas e também o psiquismo dos homens ali criando esses ambientes. Então ela não via a Terra se movendo, ela via apenas aquele conjunto, aquela massa, né? Que para ela parecia líquida. É uma coisa assim meio pastosa, meio estranha. Ela continua falando ou não? Com isso. Ou já é outro capítulo? Já é outro capítulo. Mas tem a ver com esse mesmo tema. Vamos lá, vamos continuar lá. O capítulo 72. A lei da gravitação subordinada à vontade. Mas uma voz salvadora murmurava aos meus ouvidos: não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. Você não vai mergulhar lá, você não vai morrer afogada. O medo é injustificável que você vá cair lá, porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. A lei da gravidade não depende mais de você ter um corpo e ele vai ser atraído para a Terra. Não, é você quem pode agora dizer se quer descer ou se quer ficar parada. Você já não está sob as leis físico-químicas. Essas leis que antes na Terra estavam atuando, cujas medidas e pesos não significam mais nada para nós, espírito. Essas forças não estão mais nos dominando. Pense no local aonde você mais desejaria retornar. Coloque-o na sua mente, segundo as suas lembranças, e a vontade te guiará ao lugar de suas preferências. Olha só. Olha que legal. Atentando bem nas advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo e, como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente me achei entre eles na nossa antiga habitação. Olha, pensou... No começo ela foi chegando, né? Como se você imaginasse que você tivesse um balão e o balão está descendo e você fala: nossa, eu vou cair. Eu vou cair. Então o mentor disse: não, ô Maria, vai com calma, Maria. Você agora não está mais sendo atraída pela terra.
Você pode ir aonde você quiser. As leis físico-químicas da humanidade atuam sobre a humanidade encarnada, mas não sobre a alma. Se você quiser ir a algum lugar, pense no lugar que você quer ir. Imagine-o. Coloque sua vontade e imediatamente você será levado para lá. É você que dá a direção. E imediatamente ela pensou em quem? Em quem? Em quem, Solange? Nos em quem? filhos, na casa. Na família que ela tinha deixado. Naqueles que eram seus entes queridos. Naqueles muitos filhos que tinham ficado à mercê de outras pessoas. Que dariam a eles o modo de criá-los que não era o dela, não era o da mãezinha. E o que aconteceu? Assim que ela pensou neles, Ela se viu imediatamente no imediatamente entre eles, não é mesmo? Isso. Bem, agora nós vamos para o capítulo 73. O título desse capítulo é grande, viu? A única possibilidade de influência dos três passados sobre os encarnados. Três passados, né? Não é três passados, é aqueles que já foram para o outro lado, né? Aqueles que já deixaram a vida física, que passaram para a vida verdadeira. Ela fala sobre a única possibilidade de influência daqueles que morreram, né? Vamos dizer assim, que já estão no plano espiritual sobre os encarnados, dos espíritos sobre os encarnados. Existe possibilidade dos desencarnados influírem sobre os encarnados? Ela vai explicar que existe. Mas segundo o que ela aprendeu, existe esta única possibilidade. Vamos ver como? Ela vai explicar. Ninguém me viu, apesar de eu me sentir bem viva junto de todos. Então solicitei da entidade amiga que me acompanhava, uma explicação para aquela situação embaraçosa, dizendo-lhe da inutilidade de nosso regresso ao ambiente dos encarnados, pois não se apercebiam da nossa presença. Ou seja, eu queria tanto que eles me sentissem, que eles me vissem, que eles soubessem que eu estou aqui, mas eles não me veem. Mas pra então o que eu estou fazendo aqui, né? Para que a gente está aqui? Qual é a finalidade? Aí, vamos ver como continua o texto. E disse então que os três passados, ou seja, os espíritos, não tinham direito de influenciar a iniciativa dos entes que haviam deixado no mundo, aos quais o sofrimento e os trabalhos eram familiares, acrescentando que poderíamos agir apenas nos domínios da inspiração, atuando indiretamente a fim de que se desviem das resoluções infladas por espíritos malfazejos, que infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Vocês podem sim fazer algumas coisas, diz esse mentor, a Dona Maria. Não podem se meter na vida deles porque eles têm que atuar de uma forma pessoal. Eles não podem pôr a culpa depois nos espíritos. Eles precisam decidir por eles mesmos. Agora, o que vocês podem fazer, diz o mentor, a Dona Maria, do mesmo modo que as entidades inferiores influem, inspiram negativamente, dão um impulso para que aquelas pessoas façam o que não é correto, nós espíritos podemos inspirá-los no bom caminho, podemos sugerir que eles tomem boas atitudes, podemos tentar afastá-los com uma outra ideia daquele caminho áspero que eles estão procurando. E isto sim, nós podemos fazer, mas quem vai decidir são eles. Então, como nós estamos vivendo em um ambiente onde há muito espírito atrasado, tanto encarnado quanto desencarnado, é muito mais propenso que um atrasado escute outro atrasado, que um viciado queira aquilo que o outro viciado também quer. Por isso é que há tantas dificuldades no mundo espiritual para ajudar os encarnados a melhorar. Agora, quando existe boa vontade do encarnado, os amigos espirituais, os espíritos protetores, os espíritos familiares, Solange, nosso paizinho, nossa mãezinha que já desencarnou, eles podem nos inspirar se nós entendemos o seu objetivo benéfico. Geralmente,
nós nunca ouviremos nossos pais nos darem maus conselhos, não é mesmo? Você pode ouvir isso de um amigo, você pode ouvir isso de um falso amigo, você pode ouvir isso de um desconhecido, mas de um ente que nos ama, o que nós ouviremos serão sempre bons conselhos, mesmo que nos incomodem, mesmo que não nos agradem. Assim, os bons espíritos querem nos ajudar, afastando você daquela festa inútil. Para que você vai lá? Daquele ambiente perigoso. Por que você vai se expor? Daquele exercício, daquela ginástica ou daquele lazer que apenas pode destruir a sua vida. Por que você vai correr esse risco? Para quê? Não faça isto. A vida é tão preciosa. Por que jogá-la pela janela numa fração de segundos? Só que a gente gosta, eu quero sentir adrenalina, eu quero sentir frio da barriga. Então você se expõe. E aquele espírito inferior que estava querendo matar o seu corpo para que você perdesse esta vida e falava, isso, acelera, você vai deixar o cara podar você vai deixar ele passar com o carro na sua frente, você tem um carro mais potente, vai, acelera, não deixa ele para trás. E aí tem um buraco na frente, tem um caminhão quebrado, e você então que estava todo iludido que ia ganhar a corrida, enfia a cara no poste ou no caminhão e chega do outro lado, mais bem depressa, rapidinho. Mais depressa do que deveria. Bem acelerado. É. Chega do outro lado assim, acelerado. E aí o espírito está dando risada e conseguiu fazer você atrasar sua evolução em muitos anos. Que tristeza isso, né? É, isso aí. Mas a gente vai continuar depois, no próximo programa. Acho que não vai dar, né? Acompanhando as explicações da Dona Maria João que de Deus. Pena. Ok, Não é? Vamos continuar então. Nós deixamos para vocês, como sempre, o convite para estudarem conosco. Todas as terças-feiras de 15 em 15 dias, estudando o Livro dos Espíritos. Na TV Mundo Maior, a partir das 16 horas, o estudo do Livro dos Espíritos de 15 dias. Participe conosco. O nosso vai ser na próxima semana. Exatamente. Na TV também, Mundo Maior. E toda quarta. Toda quarta-feira você também pode estudar com a gente o Livro dos Espíritos a partir das 20 horas, só que na TV Alvorada Espírita. Então, existe... No YouTube, Solange. Sim, no YouTube você entra, acessa, você pode fazer perguntas, vai obter as suas respostas, pode interagir. É muito interessante. Participe. Não falta oportunidade de aprendizado e de estudo, né? É isso aí. Também. O que mais? Temos mais um tempinho. Vamos falar do quê? Do Espírito da Letra. Ainda Então, estamos participem. preparando. Olha, o Espírito da Letra já leu 7 livros do Espírito André Luiz. 6 livros. Estamos preparando o 7º, Entre a Terra e o Céu. Daqui a algumas semanas pra gente ver. nós estaremos já estreando o Isso novo mesmo, livro. Tem muita coisa boa por aí. E aí, nós vamos deixar um beijo para você e até o nosso próximo Alegria de viver. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém
creio em ti, creio em ti. Você ouviu Alegria de Viver.